Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um tópico de atualidades meio subgêneres, né? Slobodan Praljak, né? Um líder, né? Um croata, um general croata, acusado pelo Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, de crimes de guerra, cometeu suicídio durante o recurso do seu julgamento, onde ele havia, num primeiro momento, sendo condenado a 20 anos de prisão. Praljak, né, afirmou durante o julgamento que ele não havia cometido crime nenhum e quando, né, a sua sentença foi confirmada, ele tirou lá, né, um pequeno vidro do bolso e tomou um gole de veneno, morrendo horas depois. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, que a questão do Slobodan Praljak, né, ela se remete a uma questão da fragmentação do leste europeu após o fim da União Soviética. Vamos lembrar. Primeiro, entre 1945, final da Segunda Guerra Mundial, e 1991, o mundo viveu aquilo que nós chamamos de bipolaridade, também conhecido como período da Guerra Fria, ou ainda o conflito leste versus oeste. O oeste capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o leste socialista, liderado pela União Soviética. Esse período foi um período de forte corrida armamentista entre as duas superpotências, inclusive com a criação de pactos de defesa mútua militar entre si. É o caso da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, no lado ocidental, existente até hoje e liderada pelos Estados Unidos. Foi o caso do Pacto de Varsóvia, no lado oriental, comandado pela União Soviética, que não existe mais. Houve ainda uma corrida espacial, onde a União Soviética bota o primeiro homem na órbita da Terra e os Estados Unidos colocam o primeiro homem na Lua. Por um outro lado, foi uma disputa de área de influência, né? Um conflito ideológico, capitalismo versus socialismo, e, portanto, de origem política, né? Mas também e profundamente ideológica e militar. Esse conflito, ele acaba em 1991. Você se recorda da sequência de acontecimentos. Em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim, que representava aí uma cortina de ferro que se abateu sobre a Europa, dividindo a Europa em Europa ocidental, capitalista, e Europa oriental, socialista, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1989... nós temos lá a queda do Muro de Berlim. Em 1990, a reunificação das Alemanhas. A Alemanha Ocidental, capitalista, com a Alemanha Oriental, socialista. Em 1991, nós temos o fim da União Soviética. E com ela, o fim do Pacto de Varsóvia, o fim da bipolaridade. Beleza? A partir do fim da União Soviética, o leste europeu começou a abandonar rapidamente o sistema comunista e alguns países a se fragmentarem. Foi o caso lá da Iugoslávia. Então, vamos botar no quadro isso antes da gente avançar. Então, para entender a situação atual, a gente tem que entender lá, né, o fim da bipolaridade. Então, de 1945 a 1991, lembrando, né, aqui o fim da Segunda Guerra Mundial e aqui o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante esse período, eu tive lá uma intensa disputa ideológica, política e militar. Eu tive uma corrida armamentista e espacial. E tive uma disputa
por áreas de influência. Então vamos ver se a gente recorda, né? Período aí de 1945 a 1991, período da bipolaridade, do conflito leste versus oeste, da velha ordem mundial, da Guerra Fria. Disputa ideológica, capitalismo versus socialismo, política e por área de influência, além da disputa de origem militar. Isso leva a uma corrida armamentista e espacial e uma disputa de área de influência entre capitalistas e socialistas. Na Europa, o oeste da Europa capitalista, liderada pelos Estados Unidos, o leste europeu socialista, liderado pela União Soviética. Enquanto a União Soviética foi forte, ela comandou com mão de ferro o leste europeu. Países, né, como, por exemplo, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, mas também a Bulgária, a Hungria, né? Lembrando aí dos países que compunham, né, a área de influência ou a própria União Soviética, né, como Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Geórgia, Bielorrússia, né, todos eles com uma área de influência intensa sob o ponto de vista político e militar dos soviéticos. No entanto, em 1991, a União Soviética deixa de existir. Quando a União Soviética deixa de existir, nós temos um outro movimento. É uma corrida acelerada para o capitalismo e, por um outro lado, uma fragmentação. Isso porque vários países foram criados, né, a partir de uma miscelânea sob o ponto de vista étnico, linguístico e religioso. Foram amalgamados num único país, sem que nunca se sentissem verdadeiramente como nacionais. É o caso, por exemplo, da Tchecoslováquia, que logo depois do fim da União Soviética, se separa em dois países independentes, sem grandes conflitos. A Eslováquia de um lado, a República Tcheca do outro. Não foi isso que aconteceu com a Iugoslávia. A Iugoslávia era formada lá por Montenegro, por Sérvia, por Croácia, por Bósnia, Kosovo e a Eslovênia. O problema é que havia um conflito latente entre esses grupos. Então vamos botar isso aqui no quadro para você entender o suicídio atual. Quando nós temos lá a Iugoslávia, a Iugoslávia era formada lá pela Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Kosovo. Qual é o problema? É que esses grupos aqui não tinham uma identidade étnica entre si e nem religiosa. Lembrando que etnia remete à cultura. Portanto, né, é ética, moral, hábitos alimentares, modo de se vestir, visão do passado, visão do futuro, religião, língua, enfim, tudo aquilo que marca a cultura de um povo. Só para dar um exemplo, né, nós temos os sérvios, né, que são eslavos, portanto, do mesmo grupo étnico que os russos, e são cristãos ortodoxos. Enquanto que, por exemplo, uma parte da população da Bósnia e do Kosovo é de origem muçulmana. A gente vai poder observar que, com o fim, né, da União Soviética, a Iugoslávia entra num processo de fragmentação.
A Eslovênia, né, e a Croácia são dois países que imediatamente se tornam independentes de maneira relativamente pouco conflituosa. E aí ficou a Sérvia, que sempre foi, né, o país mais importante da Iugoslávia, seu aliado Montenegro, dominando as regiões da Bósnia e de Kosovo. O problema é que a população croata que habitava a Bósnia e a população muçulmana resolveram, né, declarar a independência da Bósnia. O resultado é que a Sérvia, então, invadiu a Bósnia e iniciou um processo de limpeza étnica no país. Recentemente, o general que comandou essa limpeza étnica, né, chamada Ratko Mladić, um sérvio, foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, por limpeza étnica. Ao longo, no entanto, das investigações, nós conseguimos obter informações. Quando eu digo nós estamos falando do Tribunal Internacional de Haia, a humanidade como um todo, de que os crimes não foram cometidos somente pelos sérvios e montenegrinos em relação à população bósnia muçulmana, mas que também teve, né, a participação de croatas, né, nesse massacre contra os muçulmanos, numa verdadeira guerra civil de muçulmanos e croatas dentro da Bósnia. E neste caso, né, é que se encontra o Slobodan, que cometeu agora, né, suicídio num tribunal. Ele era um general croata que foi acusado pelo Tribunal Internacional de Haia de ter ciência do massacre de croatas contra islâmicos e não tomar partido na situação ou tomar nenhuma medida protetiva a favor dos muçulmanos, permitindo que o massacre acontecesse. Ou seja, ele não agiu no sentido de cometer o crime de guerra, mas ele permitiu que o crime ocorresse por omissão. E muito provavelmente porque se entendia como croata e que havia uma guerra civil de croatas com muçulmanos, ele se posicionou ao lado dos croatas dentro da Bósnia, permitindo o massacre rotineiro de muçulmanos pelos sérvios e também pelos croatas. Em virtude disso, aos 72 anos de idade, ele foi condenado pelo Tribunal de Haia, na Holanda, a 20 anos de prisão e recorria ao próprio tribunal. Quando, recentemente, o tribunal votou por manter a sua pena, ele vai lá, tira um frasco do bolso e toma aquilo que é veneno. Ele diz para o juiz: tomei veneno, né? Imediatamente o julgamento foi paralisado. Ele foi levado para um hospital, né, mas dada a sua idade avançada e a dose do veneno que ele tomou, ele foi a óbito. E isso chamou a atenção, né, do mundo como um todo, e para nós em atualidades isso é muito importante, que é entender a gênese desse conflito, né? A gente sabe que esse plebiscito pela independência da Bósnia não foi reconhecido pelos sérvios. Não obstante isso, né, a ONU decide atuar, né, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, faz bombardeios intensos na Sérvia até que essa aceite a independência da Bósnia, ao mesmo tempo que a ONU monta as forças de paz na Bósnia. Mais tarde, se permitiu também a independência de Kosovo, de maioria completamente muçulmana. Portanto, hoje, né, Sérvia e Montenegro formam uma espécie de federação, enquanto que os demais países são completamente independentes. E isso foi obtido com um longo derramamento de sangue de perseguição étnica na nossa década de 1990, portanto, imediatamente depois ao fim da União Soviética, da Guerra Fria. Foi mais uma tragédia que a Guerra Fria trouxe para a humanidade recente. E o julgamento é um elemento chave da punição daqueles que cometeram crimes, independente da idade avançada, independente do eventual suicídio que ele cometeu, né? A gente sabe que essas autoridades
por ação ou por omissão, permitiram limpeza étnica, né? Onde milhares morreram nessa guerra, em sua imensa maioria, população civil, né? Mulheres, crianças, idosos, entre os grupos aí mais numerosos, ok? Tudo bem? Vamos apagar aqui e vamos verificar lá o nosso material? Vem comigo. Então, pessoal, líder croata morre após tomar veneno no Tribunal Internacional de Haia, na Holanda. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Esse nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau!